eu sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e amigas, ativando o sininho. Hoje vamos falar sobre os tipos de maridos que acompanham as pacientes na consulta de cirurgia plástica. Essa semana eu escutei uma frase muito interessante de uma paciente minha. Ela se divorciou e depois virou viúva do marido que ela tinha se divorciado. E falou que ela tinha um desejo enorme durante anos de fazer um procedimento, mas não fazia porque o marido sempre dizia que não precisava, que não queria, que não gostava. E aí, agora, nesse momento, sem o marido, ela estava livre para fazer aquilo que ela sempre teve vontade. É interessante que a gente fale que o que ela falou que é a vez dela, de ela ser prioridade. E tem que lembrar que muitas mulheres, elas estão naquela situação, às vezes, com um abdômen mais feio, uma mão mais caída, um aspecto, entre aspas, mais desleixado ou mais descuidado, não cuidou tanto da sua estética, não por culpa delas, mas sim porque elas sempre priorizaram os outros. Priorizaram primeiro os filhos, preocupando com todos eles nas suas criações, ou muitas vezes com o próprio marido, preocupou com os próprios pais dela, porque os pais também ficaram velhinhos, então cuidou da mãe, cuidou do pai idoso, o pai doente, a mãe doente, às vezes um parente, um irmão, se preocupou com todo mundo. Então nunca se priorizou, então chegou naquele ponto e às vezes ela até fica envergonhada de ter chegado naquele momento, aquele momento de uma estética desfavorável, e ela se sente até envergonhada na consulta por causa, como se fosse um desleixo. Mas não, é porque ela sempre priorizou todo mundo e nunca se priorizou a si própria. E daí naquele momento ela está se priorizando. E aí fica a pergunta, vale a pena trazer o marido na consulta? Então vamos falar sobre o marido número 1, é o marido preocupado. Esse marido, normalmente na consulta, é aquele marido que ele está normalmente preocupado, principalmente com a saúde da sua mulher, né? Ele tem muita preocupação de ficar viúvo ou que tem alguma complicação, eles têm muita preocupação com a saúde. Então ele pergunta, vai ter UTI, se é seguro, ele faz toda a checagem da equipe, do hospital. Ele também é muito útil nesse momento e é muito interessante ter a presença desse marido preocupado, porque às vezes ele coloca a mulher dentro da realidade. Porque muitas vezes a paciente, naquele sonho de realizar o procedimento, ela se desconecta um pouco da realidade. Ou tem uma hiperexpectativa, ou quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então ela se desconecta entre o sonho e os riscos e as possibilidades. E aquele marido preocupado, às vezes ele ajuda a colocar as coisas nos eixos, ajuda a colocar ela dentro de uma realidade, dentro de uma perspectiva. Então ele ajuda muito o médico nesse momento, em que o médico quer, às vezes, dar um freio na paciente para a situação ser uma situação mais segura, mais correta, e o marido preocupado, ele é positivo, que ele ajuda nesse aspecto. Vamos falar do marido número 2, o marido indiferente. O marido indiferente é aquele que na maioria das consultas ele não comparece, depois ele não comparece no pós-operatório, aí quando acontece alguma coisa na cirurgia, ou a paciente está descontente e ela buzina no ouvido dele em casa, aí ele volta no consultório, mas ele não participou de nada, ele não escutou as orientações do início, a perspectiva, nada, mas aí ele chega nervoso, porque como a mulher incomodou ele vem e desconta tudo no médico, às vezes com bastante agressividade, mas não é muito positivo porque ele não teve participação em todo aquele processo e acaba só tumultuando. Ou também existe aquele marido indiferente, que às vezes ele entra na consulta, mas ele não tem uma participação efetiva. Ele fica ali, às vezes, resolvendo coisas no celular, fazendo ligações telefônicas e pouco participando da consulta. Já aconteceu de eu pegar um marido desse no celular e falar, por favor, desliga o celular, vamos participar aqui da consulta, porque depois como é que tu vai cobrar aquilo que eu expliquei, vai dizer se eu orientei, não orientei sobre isso, sobre aquilo, se tu não está participando, não está me escutando, não está participando desse momento importante. O terceiro marido é o marido dono do corpo. Esse é complicado. É aquele marido que ele, quando vai na consulta, ele quer decidir o tamanho da prótese da paciente. Se a paciente quer fazer uma redução de mama, ele que quer escolher o tamanho da mama. Então é bastante complicado, porque já aconteceu uma vez, chegou uma paciente jovem, com um marido, entre aspas, provavelmente era um namorado, né? E aí ela queria colocar uma prótese menor
e ele queria botar uma prótese bem grandona na sua namorada, na sua noiva, não sei qual era a situação conjugal. Então ele queria algo para ele, e não para ela, o que é bem complicado, porque aconteceu depois, de 6 meses depois, ela voltou no retorno e onde é que está o teu namorado? Ah, a gente já terminou. Então como é que tu fazer uma decisão de colocar algo no teu corpo, como uma prótese de silicone, uma coisa definitiva, baseada na vontade de uma terceira pessoa que talvez nem esteja contigo naquele momento? Uma segunda situação, também teve um marido que queria que a mama da paciente ficasse tão pequenininha como se fosse a mama daquelas escolares japonesas que usam aquelas mini saias. Não sei se ele tinha algum fetiche, alguma coisa com aquelas japonesas, só que ele queria a mama da esposa dele muito pequena. E eu falei, não, fica muito pequena, fica muito feio. Fica mais bonito ela ter uma mama no tamanho normal, e é o que ela realmente queria, ela queria uma mama do tamanho normal. E aconteceu o quê? De tanto ele insistir, a gente acabou fazendo a mama do tamanho que o marido queria, e depois de uns 6 meses, não voltou ela, voltou ele, e eu perguntei, onde está a sua esposa? Ele falou, a gente se divorciou. Então, ela ficou ali com uma mama, uma cirurgia definitiva, pela vontade do marido. O marido número 4, que é o marido pão duro. Realmente, essa situação é bastante complicada. Muitas vezes, a paciente quer fazer um procedimento e o marido, às vezes ele priorizando outras coisas, às vezes o carro dele, alguma coisa dele, ele não valoriza tanto o procedimento, o quanto é importante para a esposa dele aquele procedimento. Então ele começa, não dá para escolher uma prótese de mama mais barata, um hospital mais barato, um curativo mais barato, ele tenta economizar na cirurgia da esposa. E aquilo ali é muito desconfortável durante a cirurgia, a gente observar esse tipo de situação, porque quem economiza na própria saúde, na própria estética, e por que o marido faria isso, economizando na cirurgia, na estética e na saúde da própria mulher? Isso não revela uma sensação de amor, de cuidado com a pessoa que você ama, ou seja, a sua esposa. E por último, o marido número 5, que é o marido gente boa. Como eu adoro receber esses maridos na consulta. É até engraçado, a gente cria uma amizade com o marido tão grande que às vezes a própria paciente, para um pouquinho, agora eu quero falar da minha cirurgia, porque a gente começa a bater papo de vários assuntos com o marido, de tão legal que ele é, que até a paciente fica com ciúme. Ela fala, não, deixa eu falar da minha cirurgia agora, depois vocês conversam mais. São aqueles maridos tão legais, que a gente cria uma relação tão boa, que é muito legal. Eles participam da consulta, no retorno, eles são super positivos com a esposa, sempre falando no pré-operatório, meu amor, você está linda, você está fazendo a cirurgia só para ficar um pouco melhor. Depois, quando ela está no pós-operatório, eles acompanham, lá no curativo, seguram na mão, dão apoio, vão contando como eles apoiam ela, acompanham na cirurgia. Fazem um relacionamento super legal com o médico. Já teve marido que era dono de padaria, aí cada retorno ele trazia um pouco de coisa da padaria para o pessoal do consultório, um pãozinho, uma rosquinha, e era a coisa mais legal, a gente comia aquilo ali, e ele sempre trazia mais, então era um agradinho para todo mundo da equipe. Tinha marido que fazia cerveja artesanal, e eu brincava, então traz uma para mim, deixa eu provar se a tua cerveja é boa. E aí no retorno ele trazia cerveja artesanal para a gente provar. Então eu adoro os maridos gente boas. E o que eu peço para todas as esposas, fale para os seus maridos, antes das consultas, seja um marido gente boa.